Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições do Saltério, e para tal eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo no livro dos Salmos. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 99. Livro dos Salmos. Vamos meditar no Salmo de número 99. E como de costume, nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu vou fazer a leitura do primeiro versículo e vocês leem o versículo seguinte, até nós chegarmos no último versículo deste Salmo, o versículo 9. Então, leiamos com alegria, com vigor, com entusiasmo a eterna palavra de Deus, que nos dá a vida eterna. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobre a ordenará acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. É rei poderoso que ama a justiça, o firma da equidade, e executa o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o nome, clamavam ao Senhor que Ele os ouviu. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti, o Deus triplamente santo, e humildemente nos prostramos aos Teus pés, sabendo que a Sua santidade demanda de nós santo temor, e nós rogamos que o Senhor nos ajude nessa noite, que o Senhor nos ajude a compreender a Sua santidade, que o Senhor nos ajude a compreender o Seu domínio, a Sua majestade, o Seu senhorio, e que nós nos acheguemos ao Senhor não somente como o abrigo que o Senhor é de geração em geração para aqueles que temem o Seu nome, mas nos aproximando do Senhor como Rei, aquele que ordena, e nós, como servos humildes, se submetem inteiramente à Sua vontade revelada na palavra. Ilumina-nos o entendimento, porque ainda que o Senhor tenha nos transportado das trevas para a luz, e nos tenha dado um coração capaz de crer, nós precisamos do favor do Seu Espírito, para que os olhos do nosso entendimento sejam clareados, iluminados, e nós possamos ser de fato alimentados pela Sua palavra. Faze isso para o louvor do Seu nome e para a nossa alegria em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, existe algo curioso na natureza caída das crianças. Elas, de um modo geral, amam a ideia de ter um pai como um refúgio, mas nem sempre gostam muito da ideia de ter um pai como Senhor, como aquele que dá ordens. Quando, por exemplo, as nossas crianças, ainda pequenas, acordam assustadas de madrugada com um pesadelo, pelo menos essa sempre foi a minha experiência, elas correm imediatamente para o lado da cama do pai, em busca de um refúgio, em busca de proteção. Eles querem um abrigo seguro, alguém que seja maior, mais forte do que elas, para protegê-las, para guardá-las. Lá em casa sempre foi assim. Nunca corriam para o lado da mãe, mas por causa do pai. O pai é forte, o pai protege. Mas, quando tudo está bem na vida dessas crianças,
Quando elas estão felizes com seus pequenos corações pecaminosos, a ideia de um pai como o Senhor começa a incomodar um pouco. Isso, porque um pai não apenas protege, ele também governa a vida dos seus filhos. Um pai não apenas consola, ele exige obediência, respeito, submissão. E meus irmãos, algo muito parecido acontece na vida espiritual. Muitos gostam da ideia de Deus como refúgio, aquele que protege, que me guarda do mal. Mas não gostam muito da ideia de Deus como Senhor, o rei que ordena, que exige. O religioso, ele quer um Deus que o acolha, mas ele não quer um Deus diante de quem ele precise curvar a sua própria vontade. Contudo, meus queridos, para adorarmos ao Deus verdadeiro, a Bíblia não nos permite escolha. Nós somos chamados a nos submeter ao Deus que é refúgio e Senhor que ordena. Nós começamos o 4º livro do Saltério, chamado Maturação, ou Caminho da Maturidade Espiritual, refletindo no Salmo 90. E ali nós aprendemos que Deus amadurece o seu povo, enquanto os faz esperar, fazendo-os lembrar que Ele é refúgio para aqueles que o temem de geração em geração. Já o Salmo 99 começa dizendo: o Senhor reina, tremam os povos. O Deus da Bíblia, meus queridos, Ele não é apenas abrigo para os nossos medos. Ele é o Rei Santo, que ordena que os povos tremam. Ele é aquele diante de quem as nações tremem, diante de quem os querubins se prostram, diante de quem a terra se abala. O Salmo 99, meus irmãos, ele repete por 3 vezes que Deus é santo. Mas ele também nos mostra com muita clareza que esse rei terrivelmente santo, ele fala de forma pessoal e pactual com o seu povo eleito. Isso porque o Salmo quer nos ensinar que o Rei Santo, diante de quem o universo treme e se prostra, também é um Rei extremamente, graciosamente acessível ao povo que se achega a Ele por meio da fé. Por isso que eu espero poder mostrar essa noite é que, porque Deus, o nosso Rei, é triplamente santo, nós devemos nos prostrar diante dEle e adorá-lo com santidade. Porque o nosso Deus é um Rei triplamente santo, nós devemos nos prostrar diante dEle e adorá-lo em santidade. Para nossa reflexão, o tema do nosso sermão é justamente esse: Deus, o nosso Rei triplamente santo. Deus, o nosso Rei triplamente santo. E nós vamos meditar nessa verdade em 3 pontos. No primeiro, nós vamos aprender que o Rei triplamente santo exige temor dos povos. Meus irmãos, o Salmo ele começa com uma frase muito direta, muito simples: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. A primeira verdade que o salmista quer inculcar, cravar nos nossos corações é esta: Deus não é apenas refúgio, como nós aprendemos no Salmo 90. Ele é o Rei que deve ser temido por todos os povos. Isso porque o verbo usado aqui é direto. Deus reina, ou reina o Senhor. Não diz que Deus reinará, ou que Deus está tentando reinar. Ele reinou, Ele reina e Ele reinará para sempre. Agora, perceba uma coisa: o texto não está falando para Israel, porque era de se esperar que Deus exigisse que Israel tremesse e se prostrasse diante dele. Mas o texto fala aos povos da terra. O texto começa exatamente isso, dizendo: tremam os povos. Isso nos mostra que o domínio de Deus não se limita aos crentes, a Israel. Ele governa sobre toda a terra. Deus demanda temor e tremor de todo o mundo. É por isso que o Salmo nos diz: tremam os povos, abale-se a terra. Agora percebam,
A reação apropriada diante de um Deus que reina não é um sentimentalismo efêmero que passa como o orvalho da manhã. A resposta ao Deus que está sentado no trono é um santo e reverente temor. É isso que Deus está nos dizendo. Ele quer que os povos o temam. Não só o seu povo, mas todos os povos da terra. E por que isso é um problema? Não deveria ser, mas é. Esse é um problema, meus irmãos, porque o coração rebelde e insubmisso humano quer um Deus confortável. Um Deus que não me tire do conforto, que não exija nada de mim. Mas não um Deus diante de quem eu precise me curvar em humilde submissão. Eu não quero um Deus que aponte diante de todas as minhas falhas e que ordene, se arrependa. Eu quero um Deus que me acolha, que me ama, que me faça bem. Mas não um Deus que expõe as minhas iniquidades e que me chama a prostrar-me diante dele. Mas o Deus das Escrituras não cabe nas nossas preferências. Ele exige temor. Vejam como que o salmista explica isso no primeiro versículo. Ele está entronizado acima dos querubins. Meus irmãos, essa linguagem, ela remete à Arca da Aliança, lá no Santo dos Santos, como nós vemos lá em Êxodo 25, 22. Ali nós aprendemos que entre os querubins estava a arca, o símbolo do trono e da presença de Deus entre Israel, entre o seu povo, no meio de Israel. Mas aqui a imagem é muito mais gloriosa no Salmo 99. A ideia aqui é de que os querubins, grandes em poder, em excelência, em glória, eles tremem e se prostram diante de Deus, diante da vontade dele. Mas nós, seres humanos caídos, muitas vezes nos recusamos a fazer isso. Agora, olhe para o verso 2. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Aqui, meus irmãos, há algo muito bonito que o salmista nos mostra. O Deus que governa todas as nações, ele escolheu revelar-se em Sião. Ou seja, o rei do universo, ele decidiu habitar no meio de um único povo que ele escolheu para ser a sua propriedade exclusiva sobre a face da terra. Meus irmãos, o Deus que está acima de tudo, ele graciosamente decidiu descer até nós e habitar no meio do seu povo. Ele decidiu habitar no meio do povo que ele escolheu para si. Então, a resposta a essa graça, ou essa graciosa atitude de Deus, do Deus transcendente, se fazer imanente, habitar no meio de nós, é um só. É adoração. E o salmista nos mostra isso no versículo 3. Ainda falando aos povos, ele vai dizer, e agora incluindo o povo de Israel, celebrem eles, os povos, Israel, e o teu nome grande e tremendo. Por quê? Porque ele é santo. Aqui, meus irmãos, aparece a primeira das 3 declarações da santidade de Deus. Ele é santo. Por que os povos e nós crentes devemos celebrar e tremer diante de Deus? Essa é a razão. Porque ele é santo. Quando nós olhamos para o apóstolo Pedro no Novo Testamento, ecoando o Antigo Testamento, é isso que ele vai dizer. Ecoando o Levítico, é isso que ele vai dizer. Sede santo, porque o Senhor teu Deus é santo. Essa é a razão pela qual você precisa ser santo. Porque o Deus ao qual você proclama é santo. Meus irmãos, ele não é apenas poderoso, ele é perfeitamente santo. Bercotta, ele explica que a santidade de Deus significa que ele é absolutamente separado do pecado, infinitamente puro e consumidor de tudo que é mal. Por isso
que quando Isaías viu o Senhor no templo, os serafins estavam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E qual foi a resposta do profeta? Temor, tremor. E ele disse: ai de mim, estou perdido. Ou em outras palavras, para ser mais literal, estou morrendo. O santo dos profetas, diante da santidade de Deus, sentiu que estava morrendo, por causa da profundeza, da pureza, da santidade do Senhor. Meus irmãos, a pureza de Deus consome tudo aquilo que é impuro. E segundo as Escrituras, nós somos impuros. Quando nós tomamos consciência disso, então nós tememos e trememos diante de Deus. Quando nós tomamos consciência do que Deus é e do que nós somos, nós nos achegamos diante dele com santo temor. Séculos depois, Apocalipse 4:8, o apóstolo João vai repetir esse cântico que exalta triplamente a santidade do Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, falando da santidade de Deus, Hebreus 12:29 vai nos dizer que Deus é fogo consumidor. Essa revelação, Deus, fogo consumidor, e nós como mal que deve ser consumido, irá nos levar a temer e a tremer diante do Senhor. E o Novo Testamento, ele revela para nós algo muito mais profundo aqui. Esse rei, anunciado no Salmo 99, ele se manifesta plenamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. João 12:41 vai nos explicar que quando Isaías viu a glória do Senhor no templo, ele estava vendo a glória de Cristo. Era o Senhor Jesus que estava ali. Esse Deus santo, que é fogo consumidor. O Rei Santo do Salmo 99 é o mesmo Salvador gracioso do Evangelho. Por isso, a verdade deste Salmo permanece de pé. Porque Deus é o nosso Rei triplamente santo. Nós devemos nos prostrar diante dele e adorá-lo em santidade. Meus irmãos, muitas vezes nós queremos a proteção de Deus, mas isso sem nos submeter ao seu domínio, ao seu reinado. Queremos um pai que consola, mas resistimos ao rei que governa. Mas o Deus da Bíblia, ele é ambas as coisas. Portanto, diante do seu trono, a única resposta adequada é reverência, é santo temor. Isso me faz lembrar de uma história de uma criança que certa vez perguntou ao pai durante o culto: crianças, prestem atenção nessa história. A criança olhou para o pai e disse: pai, por que todo mundo fica tão quieto quando o pastor começa a orar, quando ele começa a ensinar? E o pai respondeu: porque nós estamos falando com Deus. O menino pensou um pouco, então perguntou de novo: com Deus que é fogo consumidor? Sim, meu filho, exatamente isso. Então o menino respondeu: então faz sentido todo mundo ficar quieto. Nós não precisamos ser velhos para aprender temor e reverência ao Senhor. Meus irmãos, quando nós entendemos quem está no trono, então o coração aprende a se curvar diante dele. Porque o nosso Deus não é apenas um amigo celestial, ainda que seja amigo, mas ele é um amigo que é o Rei triplamente santo, diante de quem o universo deve tremer. E aqui eu deixo a primeira aplicação para nós. Porque Deus é um Rei santo, então nós devemos ser santos diante dele. Meus queridos, nós vivemos numa geração onde muitos querem que Deus os console, que abençoe os seus planos, mas não o Deus que promete e que garante que há de consumir todos aqueles que rejeitam o governo do seu Filho Jesus Cristo.
O Salmo 99 não nos permite essa religião que recebe um e rejeita o outro. O Deus triplamente santo não se ajusta, ou não ajusta a sua palavra ao espírito da nossa época. Ele continua sendo o rei diante de quem os povos devem tremer, quanto mais nós. Por isso, hoje, o Espírito Santo nos chama a examinarmos-nos. Qual é a área da sua vida, meu filho? Qual é a área da vida de vocês, minhas ovelhas? Que vocês sabem que Deus tem ordenado, mas vocês têm resistido ao domínio dele. O chamado do Senhor para nós é claro: prostrem-se diante do Rei, com temor e tremor. Meus irmãos, o nosso Rei, ele exige temor reverente, mas ao mesmo tempo, ele é o Rei que em Cristo recebe pecadores arrependidos. Nós precisamos nos lembrar que nós nos prostramos não por medo, mas porque na cruz, este Deus triplamente santo que se fez um de nós e habitou no meio de nós, suportou o peso da santidade divina contra o pecado para nos reconciliar com Deus. Por isso o temor do crente não é aquele temor condenatório, é uma reverência amorosa. É o temor de um coração que se curva, porque já foi alcançado pela graça do Senhor, que sabe que foi amado pela graça na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, vivamos diante de Deus com santo temor, obedecendo a sua palavra, rejeitando com ira e fúria o pecado, dizendo não aos que tentam nos seduzir para o mal, lembrando que o nosso Rei Santo, ele é fogo triplamente consumidor. Mas não só isso. O Rei Santo que exige temor, também é um Rei Santo que governa com justiça. Nos versículos 4 ao 5, esse é o nosso segundo ponto. O Rei Santo que governa com justiça. Então, depois de nos mostrar que o Rei triplamente santo exige temor dos povos e do seu povo, o salmista, ele aproxima o foco, ele dá um zoom na sua lente. Ele sai do universo e entra na história do povo da aliança. Não apenas os povos estão diante de Deus, mas os seus eleitos também estão. Versículo 4 diz assim: és Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Jacó era um dos nomes para o povo de Israel, para o povo eleito do Senhor. E aqui, irmãos, o salmista está nos ensinando algo fundamental. O reinado de Deus não é arbitrário sobre o seu povo. Ele é um reino justo. Deus é quem estabelece o que é justo. Ele firma a equidade. Não somos nós, mas é Deus quem diz o que é justo e o que não é, o que é verdade e o que não é, o que é certo e o que não é, e não nós. E o fato de nós não entendermos os desígnios do Senhor não anula a justiça do Senhor. O que ele diz que é justo porque aquele que é a fonte de toda justiça disse que é. E aqueles que temem o Senhor se prostram diante dele, e ainda que não entendam, mas dizem amém. Deus, ele não governa com capricho, ele não governa por impulsos, ele não governa com favoritismo, meus irmãos. O texto diz que o Deus Santo ama a justiça. Justiça não é apenas uma ação de Deus, é uma expressão do próprio ser de Deus. Logo, o Senhor jamais pode falhar, porque ele não pode negar a si mesmo. Para Calvino, Deus, ele não apenas pratica a justiça, mas ele ama a justiça, para mostrar que toda e qualquer retidão que exista no universo procede da própria natureza de Deus. Tudo que você possa chamar de justiça, e que de fato seja justiça, só é justo se procede de Deus, da revelação de Deus. E isso aqui é profundamente consolador para o povo de Deus. Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído, que muitas vezes nos faz perguntar:
Onde está a justiça, Deus? Nós vemos a corrupção, a opressão, o abuso de poder, as decisões injustas, sistemas quebrados. Então nós perguntamos: Senhor, onde está a justiça? Mas aqui o Salmo nos lembra: a justiça está no trono, que está acima de todos os tronos. O Deus Santo que reina, ama a justiça. Ele é quem estabelece a equidade, aquilo que é direito, aquilo que é reto. É Ele que faz juízo, que julga todas as coisas. Certo teólogo escreveu uma coisa interessante, ele diz: a justiça divina é a harmonia perfeita entre a vontade de Deus e o verdadeiro bem. Em outras palavras, bom e justo é somente aquilo que procede da palavra do Senhor. Fora disso, nada é bom, nada é justo. Isso significa, meus irmãos, que no devido tempo, toda injustiça será punida, como também toda a fidelidade do povo de Deus será honrada, nada será esquecido. É por isso que o versículo 5 conclui dizendo, olhe comigo para o texto: exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o estrado dos seus pés, porque Ele é santo. E aqui nós temos a segunda anunciação do motivo pelo qual nós devemos nos prostrar diante de Deus. Mais uma vez a ordem: prostrai-vos, porque Ele é santo. Meus irmãos, a santidade de Deus é o fundamento de toda a sua justiça. Onde Deus revela a sua santidade, a única resposta possível é temor e adoração. Porque a santidade de Deus, ouçam com atenção, é a sentença de morte de todo pecado. A santidade de Deus não pede respeito, ela exige: prostrai-vos ante os meus pés. Deus não vem cheio de dedos: olha, eu vou te pedir um negócio, mas não fica magoado comigo, sabe? Eu gostaria muito que, se você pudesse, não se incomodasse, você se prostrasse diante de mim. Pode ser. Deus não negocia a santidade. Deus ordena que nós tremamos diante dele. A santidade de Deus não pede, ela ordena: prostrai-vos diante dos meus pés. E é isso que nos conduz diretamente ao Evangelho. No Novo Testamento, meus irmãos, nós aprendemos que o reinado justo de Deus, ele encontra a sua expressão perfeita no Filho, no Deus encarnado. O apóstolo Paulo vai nos ensinar isso lá em Atos 17:31, quando ele vai dizer que Deus há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que ele destinou para ser Senhor e Cristo. E este varão, diante de quem os ímpios derreterão como cera diante do fogo, não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. O Rei justo anunciado no Salmo 99 é o mesmo Rei que em breve voltará para julgar com perfeita justiça. Como disse o Dr. Martin Lloyd Jones, a esperança cristã, meus amados, repousa na certeza de que o governo final do universo pertence a Jesus Cristo, o nosso Salvador. O santo Rei e justo juiz, que no fim, quando vier em glória, retribuirá a cada um segundo as suas obras. Não segundo o que nós achamos que merecemos, mas segundo aquilo que merecemos de fato. Por isso, meus irmãos, jamais se esqueça, porque Deus, o nosso Rei, é triplamente santo. Nós somos ordenados a nos prostrar diante dele e adorá-lo porque ele é santo. Adorá-lo com santidade porque ele é santo. Isso me fez lembrar da história de um juiz inglês do século XIX. Depois pesquisem sobre ele. John Coleridge. Ele foi conhecido nos seus dias por causa da sua mais absoluta integridade. Nunca se ouviu uma vírgula sequer de algo que desabonasse a justiça daquele juiz. Então, certa vez alguém disse para ele: Senhor, a sua reputação é tão alta que ninguém acredita que o senhor possa errar.
Mas Collier respondeu: eu erro. A despeito dos meus mais sinceros esforços, eu ainda erro. Mas, meus irmãos, isso nos mostra, se por um lado os juízes da terra podem e vão falhar, todo o sistema humano pode corromper-se, o Rei Santo e Justo do Salmo 99 ama a justiça. Ele determina a equidade, ele exerce juízo, ele não falha jamais. Por isso, meus irmãos, crentes, não permitam que as injustiças dos nossos dias roubem a fé que vocês receberam de Deus. Neste mundo caído, muitas vezes, nós olhamos ao nosso redor, nós mantemos os nossos olhos fitos nas traições, nos abandonos, nas calúnias, nas mentiras que as pessoas proferem contra nós. Nós vemos os abusos de poder de alguns líderes civis e eclesiásticos. Então nós nos perguntamos: Senhor, onde está a sua justiça? Nós deixamos a nossa fé se abater, se esmurecer, abandonamos a comunhão. Mas o Salmo 99 nos chama a tirar os olhos das misérias deste mundo e olhar para o trono eterno, onde está o nosso Deus que é santo. Lembrem-se, o Rei de vocês ama a justiça, e no devido tempo ele executará juízo. Isso, meus queridos, significa que Deus não ignora nenhuma das suas lágrimas derramadas por causa da injustiça sofrida. Nenhuma injustiça sofrida pelos eleitos será esquecida. Jesus mesmo prometeu: não fará justiça, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Meus irmãos, às vezes pode parecer que Deus demora, mas tenha paciência, o trono continua ocupado pelo Rei que ama a justiça, e Ele não vai falhar. Por isso, meus irmãos, quando a injustiça neste mundo ferir o seu coração, não deixe que ela roube a sua fé. Leve a sua dor ao Senhor, console-se nele, porque o juiz de toda a terra sempre faz o que é certo. E no tempo certo, a conta vai chegar. Vai ser pago. Haverá honra. Por isso permaneçam firmes. Continuem confiando, continuem obedecendo, continuem esperando na fidelidade e santidade dele. Meus irmãos, nunca duvidem disso. O dia está chegando em que o Rei Santo irá revelar plenamente a sua justiça. Ele vai vindicar o seu povo. Ele vai enxugar nos seus olhos toda a lágrima. Ele vai nos dar descanso e vai consumir para sempre os perversos. Esperem, confiem. Nosso Deus, o Rei triplamente santo, exige temor das nações. Ele governa com justiça e ordena que o seu povo se prostre diante dele em santidade, porque ele é santo. Mas o nosso Deus triplamente santo é o Rei que também fala com o seu povo, versículos 6 ao 9. Aqui o salmista vai nos mostrar que este nosso Rei, 3 vezes santo, ele não é apenas transcendente, ele não é apenas fogo consumidor, ele também é pessoal, ele é próximo, ele se relaciona com o povo do pacto. Vejam o verso 6. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Deus estava com os ouvidos atentos. Percebam que coisa extraordinária. O Deus 3 vezes santo, ele não é um rei distante, separado para sempre do seu povo. Ele é o nosso Pai, que se inclina e ouve o clamor do seu povo. Aqui, se nós percebermos, o salmista, ele menciona 3 grandes mediadores da história de Israel: Moisés, Arão e Samuel. Cada um a seu tempo, meus queridos, representou o povo diante de Deus. Mas o ponto do salmo não é exaltar cada um destes homens. O ponto é mostrar que Deus respondia a pecadores. Pecadores podem se aproximar do Deus triplamente santo. Ele os ouve, ele os responde. Ele fala conosco. Vejam isso no verso 7.
falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam as suas leis que lhes tinha dado. Aqui, meus irmãos, nós vemos o coração da relação pactual de Deus. Deus fala, o povo ouve e responde em obediência. Toda a vida cristã segue essa liturgia. Deus fala, nós ouvimos e respondemos em obediência. O nosso Deus, 3 vezes santo, Ele não nos deixou na escuridão. Ele nos revelou a sua santa vontade. Ele nos deu os seus mandamentos. Ele nos ensinou todo o caminho necessário para a vida. Deus não apenas governa o mundo com poder, mas Ele também conversa conosco. Ele nos ouve, Ele nos instrui, Ele nos corrige, para que nós aprendamos a viver diante da face dEle. Deus fala conosco. Deus nos governa por meio da sua palavra e do seu Espírito. É por isso que nós reconhecemos somente a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática. Fé que nós recebemos do Senhor. Então, no versículo 8, o salmista acrescenta algo que revela a profundidade dessa relação de Deus com o seu povo. Preste atenção. Tu lhes respondestes. Deus não só ouviu, Ele agiu. Ele responde. Deus se comunica conosco. Ó Senhor nosso Deus, fostes para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus eleitos, ou dos seus feitos, perdão. Lembra do Êxodo 34 que nós lemos? Um Deus que vai acumulando misericórdia, compaixão, benignidade, perdão, mas que não deixa impune os culpados. Aqui nós vemos 3 coisas que caminham juntas no caráter de Deus. Ele responde orações, Ele perdoa transgressões, mas Ele disciplina o pecado de seus filhos. Deus responde à súplica e perdoa o seu povo, mas Ele não ignora os nossos pecados. Ele restaura, mas Ele também corrige. Como nos ensinou Moisés no texto que nós lemos, Deus guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Meus irmãos, a graça de Deus nunca anula a sua santidade. Ela nos santifica para que nós possamos nos aproximar dele. Deus ouve sim o clamor do seu povo, mas Ele também disciplina este mesmo povo quando ele não vive conforme a verdade do Evangelho. Disciplina de diversas formas. Disciplina sim por meio de enfermidades, disciplina por meio de necessidades financeiras, materiais, disciplina por meio de fraquezas espirituais, e Ele faz isso para o aproveitamento, para nos chamar para perto dEle. Então o verso 99 conclui o Salmo dizendo o seguinte: exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. Aqui novamente aparece a ordem: prostrai-vos. E pela 3ª vez a mesma razão. Por quê? Porque Ele é santo. Perceba que o Salmo começou com os povos tremendo, passou pelo governo de Deus sobre o seu povo, e agora termina chamando o povo a prostrar-se diante da santa presença de Deus. O Santo Monte era o símbolo da presença de Deus. Nós somos chamados a nos prostrar diante da santidade do Senhor. Meus irmãos, e aqui nós enxergamos algo muito maior quando nós lemos os Salmos à luz de Cristo do Evangelho. Moisés, Arão e Samuel, eles foram mediadores imperfeitos. Eles foram a sombra daquele que é o perfeito. O Novo Testamento nos revela que só Jesus Cristo é o mediador perfeito entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 nos afirma isso com clareza. Fora dele não há nenhum outro. Só ele se qualifica para isso. Ele é o profeta maior do que Moisés. Ele é o sacerdote superior a Moisés. Ele é o verdadeiro juiz, que em muito excede ou excedeu Samuel como juiz da nação. Em Cristo, meus irmãos,
Deus não apenas fala conosco, Ele se dá, Ele se revela a cada um de nós. Como nos ensina Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, havendo Deus falado, outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Deus fala conosco através do seu Filho. Deus, o nosso Rei triplamente santo, fala. Ele é pessoal. Ele está nos céus, mas habita no meio de nós. Ele é Emanuel, Deus conosco. O Rei Santo que governa Israel fala definitivamente por meio do seu Filho Cristo. E mais, por causa da obra de Cristo, nós não apenas clamamos a Deus, nós somos recebidos diante do trono da graça de Deus. Nós estamos diante de um trono de um Rei triplamente santo, sim, mas que graciosamente recebe pecadores como nós. E é por isso que nós devemos nos prostrar diante da glória da sua santidade e adorá-lo em santidade. Quando nós olhamos para o livro de Esther, por exemplo, nós aprendemos que antigamente se aproximar de um rei era algo extremamente solene e perigoso. As pessoas precisavam de autorização, de mediadores, de cerimônias complexas. Se aproximar de um rei descuidadamente podia significar a morte daquela pessoa. Agora, imagine um rei que não só governa com poder absoluto, mas que também abre as portas dos seus palácios para receber os seus súditos, que os chama de filhos, que os recebe como irmãos. Esse é o Deus do Salmo 99. O rei diante de quem os povos tremem, os querubins se prostram, diante de quem a terra se abala, é o mesmo Deus, meus irmãos, que fala conosco por meio da sua palavra e que ouve as nossas orações pela mediação de Cristo. Creiam nisso. Quando no silêncio do seu quarto, no ajuntamento público, nós erguemos a nossa voz a Deus, Ele nos ouve. Ele tem prazer nisso. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos aproximar com reverência, com gratidão, tremendo diante da sua santidade. Porque o Senhor, Deus, o nosso Rei é triplamente santo. E aqui eu deixo a última aplicação para nós. Se Deus fala conosco, nós somos chamados a cultivar um coração que ama ouvir a sua voz. Nós vivemos em uma geração estranha, uma geração que valoriza opiniões, sentimentos, experiências, uma geração que diz que quer obedecer a Deus, mas negligencia aquilo que Deus realmente revelou de maneira suficiente. Muitos querem ouvir Deus, mas ignoram o lugar onde Ele decidiu falar de forma suficiente. No monte de páginas chamada Bíblia. Quer ouvir Deus? Leia a voz dele escrita para nós. Você não precisa de outro mediador, você não precisa de um guru, você não precisa de experiência cósmica, sobrenatural. Comece em Gênesis, termine em Apocalipse, e todos os dias Deus estará falando ao seu coração e aos seus ouvidos. Por isso, meus irmãos, crentes, Deus não nos deixou entregues à subjetividade. Ele falou e Ele continua falando. Ele nos deu as Escrituras para que nós soubéssemos quem Ele é, o que Ele requer de nós, o que Ele fez por nós. A Bíblia não é apenas um livro religioso, ela é a voz do nosso Rei escrita em benefício do seu povo. Não é por acaso que o saltério começa justamente dizendo que para o verdadeiro crente, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita dia e de noite. Meus irmãos, a verdadeira vida piedosa, ela nasce da humilde submissão à palavra de Deus. Tudo
tudo o que nós precisamos saber para viver de modo digno, de forma santa, sábia e verdadeiramente feliz, Deus já nos ensinou nas Escrituras. E é ali que nós aprendemos a amar a Deus, ali que nós aprendemos a lidar com os pecados, a conduzir os nossos casamentos, a criar os nossos filhos, a servir na igreja, a resolver conflitos, a atravessar o sofrimento com esperança e mais do que isso. É na Bíblia, é nas Escrituras que nós encontramos Cristo. Porque toda a palavra, em última análise, aponta para o Filho ungido, o Rei perfeito diante de quem nós somos chamados a nos prostrar. Por isso, se nós queremos, meus queridos, experimentar a vida mais feliz possível neste mundo, nós precisamos aprender a amar a palavra de Deus, que nos ensina a submetermos-nos e nos prostrar diante do Filho de Deus. Nós não devemos apenas ler a Bíblia ocasionalmente, como se fosse um lanchinho ou um pirulito que a gente de vez em quando lambe e depois esquece. Mas nós precisamos ouvir Deus falando conosco diariamente, meditar nessa palavra, guardá-la no nosso coração, obedecê-la tão fielmente quanto é possível neste mundo caído. Então, meus irmãos, cultivem um coração que ama ouvir a voz do Senhor todos os dias. Em nome de Jesus, como pastor de vocês, eu suplico, abandonem não a palavra, mas as desculpas, leiam a Bíblia. Mudem as prioridades, façam do reino de Deus e não o reino deste mundo a prioridade. Leiam a Bíblia. Ensinem os seus filhos o valor da Bíblia. E acima de tudo, submetam as suas vidas a tudo aquilo que Deus nos fala na sua palavra. Porque Deus, o nosso Rei, triplamente santo, fala: felizes são aqueles que inclinam o coração para ouvir e obedecer a sua voz. Meus irmãos, o Salmo 99 nos chama a deixar a meninice, a criancice de correr para Deus somente como um abrigo que nos protege. Mas ele nos chama a maturidade de sim buscar abrigo no Senhor nos tempos de aflição, mas também nos submetermos a Ele, como um rei que ordena que nós nos prostremos diante dele. O Salmo 99 trabalha justamente para fazer aquilo que o quarto livro do Saltério faz: gerar em nós maturidade espiritual, que se manifesta no verdadeiro temor ao Senhor. Deus amadurece o seu povo quando Ele tira os nossos olhos das nossas preferências acerca de Deus e coloca os nossos olhos no trono, nos levando àquela humilde submissão aos seus mandamentos. Quando nós olhamos para nós, encontramos fraqueza, pecado, mas quando nós olhamos para o trono de Deus, nós vemos santidade, justiça, nós vemos graça, que chama e que fala com pecadores. É isso que o Salmo, meus irmãos, quer gravar em nossos corações. Deus é o Rei triplamente santo, que exige ser temido, que governa com perfeita justiça porque Ele é santo, e a despeito da sua imensa santidade, Ele fala conosco, pecadores, aqueles que se aproximam humildemente dEle por meio de Cristo. Então, meus queridos, porque Deus é triplamente santo, ninguém pode tratar o pecado com leveza, porque para estes que tratam o pecado com leveza, como nos diz Hebreus 10, 27, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir e devorar os adversários, é o que os aguarda. Quem ignora a lei de Deus não ficará impune. O Rei que exige, que é triplamente santo, exige temor. Por isso nós devemos temer. Mas ao mesmo tempo, este salmo também nos conduz à graça, nos conduz ao Evangelho. O Deus Santo, diante de quem os povos tremem, é o mesmo Rei que se fez homem e abriu um caminho para que pecadores pudessem se aproximar do seu trono. Na cruz, o Rei, o Santo dos Santos, suportou a santa ira de Deus por causa da impiedade que nós merecíamos, do castigo que a nossa impiedade merecia.
Aquele que é o santo tomou sobre si o nosso pecado para que nós pudéssemos ser santificados nele. De maneira que os que são unidos a Cristo pela fé podem dizer como Paulo: agora, pois, nenhuma condenação há para mim e para os meus irmãos que estão em Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, o trono diante do qual antes nós deveríamos tremer de medo em face à condenação, tornou-se para aqueles que estão em Cristo o trono de graça, onde nós encontramos perdão, poder para perseverar até o fim e verdadeira felicidade, agora e eterna. Nós somos chamados a amadurecer. Nós somos chamados a aprender a viver de modo santo diante deste Rei triplamente santo. Temam ao Senhor, aquele que, como o próprio Cristo nos diz, aquele que pode não apenas matar o corpo, mas também lançar a alma na perdição eterna. E este não é Satanás, não é o diabo que há de julgar todos os homens no final. É o Senhor, é Deus. Confie na justiça da cruz, porque é por meio dela que nós somos declarados justos, que garante que nós seremos compensados pelas injustiças e danos que nós sofremos por amor do Evangelho. Ouçam a sua palavra, obedeçam os seus mandamentos, porque no fim, meus irmãos, a vida mais feliz possível não é a vida que nós vivemos para nós mesmos. A vida mais feliz possível é a vida que aprende a viver prostrado diante deste Rei 3 vezes santo, que descansa na sua graça salvadora e caminha todos os dias em santa obediência aos mandamentos do nosso Rei. Por isso, porque o nosso Rei é triplamente santo, nós somos ordenados a nos prostrar diante dele e adorá-lo em santidade, porque ele é santo. Que o Senhor nos abençoe.